Leis Antíope do Caribe Anglófono, de 1760 a 2010. Jerônimo Manipulador. Fundação Virgínia para as Humanidades. Charlottesville, Virgínia. 35ª Conferência Anual, Sociedade de Estudos do Caribe. Museu Internacional da Escravidão, Liverpool. 29 de junho a 1º de julho de 2011. Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 1 4 de abril de 2018. Começando na Jamaica em 1760 e continuando até o presente, inúmeras leis criminalizando o Obiá foram promulgadas nas 17 jurisdições do país anglófono. Caribe, as antigas Índias Ocidentais Britânicas, países como Trinidad e Tobago, São Cristóvão e Neves, por exemplo, são contados como uma jurisdição. Estes leis incluem leis relacionadas exclusivamente com Obiá, as chamadas leis Obiá ou ordenações Obiá, bem como disposições anti-Obiá em seções do Código Penal. Códigos criminais, leis policiais, leis de vadiagem e jurisdição sumária. Atos. Este artigo apresenta um resumo comparativo das principais características das leis anti-Obiá desde o período da escravidão até o presente. É o resultado preliminar de um estudo iniciado há vários anos. Num artigo de 2004, Kenneth Bilbao e eu incluí um breve apêndice que fez uma tentativa superficial de discutir alguns dos legislação anti-Obiá no Caribe anglófono. Há alguns anos nós decidiu expandir esse apêndice e compilar um inventário detalhado de medidas anti-Obiá. Leis, que serviriam como base empírica para estudos comparativos. Dividindo o trabalho, assumi a tarefa de pesquisar as leis e produzir um rascunho inicial. Devo enfatizar aqui que, embora o espírito do meu colaborador Bilbao paira sobre este papel, ele não é de forma alguma responsável pela sua forma atual e conteúdo, suas falhas e deficiências são somente minhas. Em nosso artigo de 2004, Bilbao e eu argumentamos que o termo Obiá em grande parte restrito ao Caribe anglófono é um termo genérico que se refere a uma diversidade gama de crenças e práticas relacionadas ao controle ou canalização de energia espiritual. Forças. Estas forças não são nem más nem boas, e poderiam ser usadas de qualquer maneira. Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 2 4 de abril de 2018. Como Philip Kerton observou anos atrás em seu estudo pioneiro sobre a Jamaica. Crenças e práticas que os índios ocidentais hoje incluem sob a rubrica Obiá não nem nunca formaram um sistema unificado. No entanto, o que todos Obiá praticantes têm em comum é a recitação ou lançamento de feitiços e utilização de objetos materiais, que foram dotados de qualidades espirituais. Esses feitiços e objetos, afirmamos Bilbao e eu, seguindo amplamente as opiniões de Kamal Braithwaite, são direcionados principalmente para questões sociais e pessoais. Fins benéficos em nome dos clientes. A evidência desses objetivos também é encontradas nas próprias leis, como discutirei em breve. Além disso, o valor social positivo originalmente atribuído ao Obiá por escravizados das Índias Ocidentais, e muitos de seus descendants, se reflete em sua forma mais provavelmente significado original. Embora todas as autoridades concordem que o termo não as crenças e práticas associadas a ele deriva, em última análise, de alguma língua africana ou línguas, as suas raízes linguísticas específicas permanecem problemáticas. Bilbao e eu argumentou em outro artigo 2001, contrariamente às suposições convencionais que o tração para a Costa do Ouro com significados como magia maligna ou bruxaria, que provavelmente a fonte original do termo é o Igbo ou uma língua relacionada falada no Sudeste Nigéria, onde o termo pode significar praticante, fitoterapeuta ou mesmo médico, em qualquer caso, um termo considerado mais socialmente positivo. No entanto, inegavelmente, acreditava-se que Obiá também era usado às vezes malevolamente para prejudicar os inimigos, incluindo os brancos, uma crença que foi fortemente enfatizado nas leis escravistas que criminalizavam Obiá. Brancos residentes no as Índias Ocidentais condenavam e temiam os praticantes de Obiá um medo ou admiração que era. Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 3 4 de abril de 2018. Muitas vezes compartilhadas pelos próprios escravizados, opiniões que informaram profundamente atitudes em relação ao Obiá por muitos anos, incluindo os dias atuais. Surgiram leis que incluíam especificamente o termo Obiá em seus títulos. Durante o período da escravidão, primeiro na Jamaica em 1760, depois em Barbados em 1806. Por o fim do período escravista em de 1834 a 1838, praticamente todos os territórios dos britânicos. O Caribe criminalizou o Obiá. Após a emancipação, com a anulação leis escravistas, a legislação anti-Obiá foi gradualmente reintroduzida e no próximo 40 ou 50 anos Obiá foram criminalizados em todas as Índias Ocidentais Britânicas. As primeiras proibições pós-escravidão eram frequentemente incluídas nas leis da vagabundagem. Em última análise, estes basearam-se na Lei da Vagabundagem de 1824, da Inglaterra, que abordava uma variedade de questões sociais, principalmente, se não inteiramente, focadas na classe trabalhadora e os pobres. Uma cláusula da lei inglesa listava uma série de crimes que definiam um ladino e vagabundo. No topo desta lista estavam pessoas fingindo ou professando adivinhar a sorte, ou usando qualquer arte, meio ou artifício sutil, por quiromancia ou de outra forma, para enganar, leis de vadiagem das Índias Ocidentais incorporadas. Esta frase às vezes com pequenas variações no texto, mas a palavra Obiá foi inserido depois de quiromancia. Ao contrário das leis escravistas que as precederam, oeste. As leis indígenas contra a vadiagem não foram formuladas em termos raciais, mas foram claramente dirigido contra a nova classe de escravos emancipados, as elites brancas e seus. Os apoiantes coloniais não estavam dispostos a renunciar ao seu controle sobre a massa da população. Quer esteja incluído nas leis sobre vagabundagem ou em outros tipos de legislação, nas décadas de 1880 ou 1890, disposições anti-Obiá apareceram no Código Legal de todos os países. Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 4 4 de abril de 2018. Jurisdição nas Índias Ocidentais Britânicas. Embora estas disposições tenham sido modificadas ou alteradas, com as penas por condenação tornando-se menos severas ao longo do tempo, foram para continuar até a Era Moderna. No Caribe anglófono de hoje, na mente popular e nos círculos governamentais e oficiais, Obiá é geralmente visto de forma negativa e como prática prejudicial. Estas opiniões persistem em graus variados em diferentes territórios.
e variam entre e dentro das classes socioeconômicas. Embora as mudanças no leis nos últimos tempos refletem mudanças nas atitudes da sociedade e nos esforços para descartar o legados culturais e sociais negativos do passado colonial, praticamente todos os sistemas das antigas Índias Ocidentais Britânicas ainda criminalizam o obiá. Desde cedo. Em 2011, apenas 4 países retiraram o obiá dos seus códigos legais: Anguila, 1980, Barbados, 1998, Trinidad e Tobago, 2000, Santa Lúcia, 2004, embora os processos contra ele tornarão-se cada vez mais raros. Na maioria dos casos, as leis anti-obiá seguem um formato padrão: primeiro, uma breve preâmbulo que geralmente ataca o obiá como uma prática fraudulenta e maligna, isso é, seguido por uma discriminação dos tipos de atividades condenadas, uma discussão dos procedimentos judiciais para julgamento de casos suspeitos e, finalmente, uma especificação das sanções ou penalidades para os condenados. A dificuldade que os estudiosos modernos enfrentam em definir o obiá é refletida em todas as leis. Embora o termo obiá seja mencionado inúmeras vezes, apenas algumas leis tentam defini-lo, mesmo assim as definições são vagas e impreciso. Por exemplo, a Portaria de Trinidad de 1901 apenas declarou: obiá significa toda pretensa suposição de poder ou conhecimento sobrenatural para leis de obiá, Liverpool, V6C, página 5, 4 de abril de 2018. Fins fraudulentos ou ilícitos ou para ganho ou prejuízo de qualquer pessoa, essencialmente. A mesma definição, com apenas pequenas diferenças na redação, foi encontrada em outro lugar. As leis obiá de 1904 das Ilhas Leeward e Dominica foram particularmente vago, apenas afirmando tautologicamente que obiá significa obiá como normalmente compreendido e praticado. De uma forma ou de outra, todas as leis das Índias Ocidentais enfatizavam o obiá como atividade fraudulenta, enfatizando explícita ou implicitamente que os profissionais estavam cientes de que suas reivindicações de poder ou conhecimento sobrenatural eram falsas, e apenas serviram aos seus próprios interesses pecuniários. Muitas leis também enfatizavam que o obiá era usado para controlar ou assustar as pessoas. E as leis associam a palavra intimidar a obiá na maioria dos territórios. Começando no século XIX e em muitos casos continuando até o presente. A visão altamente negativa do obiá foi expressa em diversas leis escravistas, que castigou o praticante por fingir ter comunicação com o diabo e outros espíritos malignos. Esta frase apareceu pela primeira vez na Jamaica em 1761 e também ocorreu nas leis escravistas de algumas outras jurisdições, desapareceu nas leis pós-escravidão. Na verdade, as leis escravistas muitas vezes equiparavam obiá à bruxaria, a forma mais termo comum, ou feitiçaria, embora nenhum dos termos tenha sido definido. Ambos os termos foram, às vezes continuou ao longo do século XIX e permanece nos dias atuais. Leis. No entanto, em tempos pós-emancipação, como Peyton, 2009, muito acertadamente observou, a construção legal de obiá deixou de ser principalmente sobre bruxaria para ser principalmente sobre fraude. Leis de obiá, Liverpool, V6C, página 6, 4 de abril de 2018. Assim, quando as leis pós-escravidão das Índias Ocidentais caracterizaram o obiá profissional, eles enfatizaram a fraude e o engano, muitas vezes repetindo literalmente ou parafraseando de perto, como mencionei anteriormente, o texto da Inglaterra de 1824. Lei da vagabundagem. As leis apenas inseriram a palavra obiá na lista de crimes, às vezes também acrescentando a frase da lei inglesa enganar ou impor, a frase meios supersticiosos. Assim, a lei das Índias Ocidentais agora lida enganar ou impor por meios supersticiosos. Em geral, nas Índias Ocidentais, as leis da vagabundagem e as leis anti-obiá seções de outras leis tinham redação muito semelhante, uma semelhança que Peyton observado, 2009, resultou tanto da cópia deliberada por uma colônia das leis de outros e da pressão imperial em direção à consistência em toda a Grã-Bretanha. Colônias do Caribe. Algumas leis escravistas referiam-se a instrumentos de obiá, ou seja, bens materiais, supostamente usado por praticantes. Às vezes, esses instrumentos não eram especificamente identificados, e às vezes eram, por exemplo, garrafas quebradas, cascas de ovos, dentes de cachorro, vidro batido, cartas, para dar alguns exemplos. Veneno como um dos reputados instrumentos de obiá foram pela primeira vez explicitamente associados ao obiá em Lei de Escravidão de Dominica de 1788, foi então incluído nas leis de alguns outros jurisdições. Como à parte, pode-se notar que o veneno não é uma característica intrínseca do obiá. Alguns praticantes de obiá empregaram venenos, ou foram acusados, outros não. Pessoas que não se consideravam praticantes de obiá também usavam veneno. Em qualquer caso, nem veneno nem qualquer um dos instrumentos especificados no leis escravistas foram repetidas em tempos pós-escravidão e quando instrumentos são leis de obiá, Liverpool, V6C, página 7, 4 de abril de 2018. Mencionados nas leis pós-escravidão, eles não são especificados e deixados veigos provavelmente, refletindo a grande variedade de objetos que os profissionais usaram. Por exemplo, a Lei Obiá da Jamaica de 1898 definiu um instrumento de obiá simplesmente como qualquer coisa usada ou destinada a ser usada na prática de obiá. Idêntico ou redação virtualmente idêntica ocorreu de tempos em outras jurisdições, e em alguns casos, essas definições e fraseologias vagas persistirão até o presente. Em diversas jurisdições, a lei presumia que uma pessoa encontrada em posse de um instrumento de obiá, que nunca foi definido na lei em si, em sua pessoa ou em sua casa era um praticante de obiá. Em geral, dada a forma vaga como instrumentos de obiá são definidos na maioria leis, a interpretação e a ação penal são difíceis. Kate Pettit, um ex-reitor da Faculdade de Direito de Cave Hill, Barbados, escreveu há várias décadas, desde praticar quase qualquer instrumento pode ser reivindicado por procuradores, possuir poder oculto ou sobrenatural, a tarefa de determinar quais instrumentos encontrados em a posse de alguém que pratica obiá são realmente usados em tais. A prática nem sempre é fácil. Se a redação das leis anti-obiá for semelhante em todas as Índias Ocidentais, as penalidades para a prática de obiá também eram bastante semelhantes, embora variou de território para território e mudou ao longo do tempo. As leis escravistas continham penas severas, que geralmente envolviam, no
Mínimo, execução provavelmente suspensa na maioria dos casos, embora o tipo de execução não é especificada. Às vezes, em vez da execução, transporte ou Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 8, 4 de abril de 2018. O banimento do território era possível. No contexto caribenho, banimento significava, na verdade, ser vendido como escravo em outro lugar, bem como ruptura da família local e de outros laços sociais, relações de importância para muitos dos escravizados. Em geral, as penalidades nas leis escravistas eram muito mais uniformes e estáveis do que as penas decretadas após o fim da escravidão. Após o fim da escravatura, a pena de morte e o transporte ou banimento foi eliminado e as penalidades tornaram-se gradualmente menos severas. O mais comum. As penas passaram a ser prisão com ou sem trabalhos forçados, a forma mais frequente. Tipo, e chicotadas barra açoites, muito menos comuns, estes eram às vezes combinado com multas. A frequência dessas penalidades variou de acordo com o período de tempo e por jurisdição e podem ser combinados, por exemplo, prisão com trabalhos forçados, bem como uma chicotada. Nos últimos anos, as leis contra Obiá raramente são aplicadas e as penas para condenação variam. Na Jamaica, a condenação pode resultar em até um ano de prisão, com ou sem trabalhos forçados, ou chicotear além ou em vez da prisão. A Jamaica é a única que continua a ter trabalhos forçados e chicotadas. Suas leis. Os restantes territórios impõem, no mínimo, pena de prisão. Às vezes em combinação com uma multa, outras vezes em vez de uma multa. Além disso, pessoas condenadas por consultar praticantes de Obiá foram também sujeito a penalidades na maioria das jurisdições em um momento ou outro, continuando em alguns casos, até o presente. As penalidades variavam, mas geralmente envolviam prisão, sentença ou multa, às vezes ambas e às vezes incluindo trabalhos forçados. Prisão. Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 9 e 4 de abril de 2018. As sentenças também variaram, variando de um mínimo de 3 meses a, mais comumente, até 6 meses ou um ano. Um componente final de muitas leis, que só surgiu no final do século XIX. Mas que continua até o presente, diz respeito à escrita, impressão e distribuição de materiais escritos promovendo o Obiá. Lei Obiá da Jamaica de 1898. Que permaneceu em vigor essencialmente inalterado até o presente, movimento. Para se livrar da lei na Jamaica foi a primeira lei a impor uma multa por escrever, publicar, vender ou distribuir qualquer material impresso que promovesse o superstição de Obiá. A maioria das outras jurisdições seguiram com restrições semelhantes. Às vezes com redação idêntica. A pena para condenação variou de jurisdição para jurisdição, mas geralmente envolvia multa ou prisão, às vezes ambas. Para concluir, deixe-me considerar o que eu, como pesquisador histórico/social, antropólogo, encontra uma das dimensões mais interessantes das leis em geral e leis anti-Obiá em particular, isto é, ao proibir uma atividade ou atividades as leis revelar o comportamento, os valores e as ideias das pessoas contra as quais as leis são dirigido. As leis escravistas promulgadas pelas autoridades coloniais e pelas elites brancas locais enfatizou as influências deletérias percebidas dos praticantes de Obiá no escravizado. Afirmou-se que os praticantes poderiam, entre outras coisas, incitar rebelião e fuga dos senhores, e também convencer os escravos de que eles poderiam ser protegidos de danos por um feitiço ou algum outro dispositivo de proteção de base espiritual. As leis pós-emancipação já não mencionavam revoltas ou fugas, mas em termos altamente etnocêntricos, eles continuaram a enfatizar o aspecto negativo e antissocial. Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 10, 4 de abril de 2018. Influências do Obiá e seus praticantes. Ao fazê-lo, as leis inadvertidamente indicar as questões sociais ou preocupações pessoais mais comuns que motivaram clientes procurem ajuda de homens e mulheres Obiá. Isto é, em seus próprios condenação de certas atividades ou comportamentos, as leis também sugerem a problemas que encorajaram as pessoas a patrocinar os praticantes de Obiá. Uma das práticas mais comuns condenadas nas leis é a sorte. Contar, na verdade, adivinhação, a prática de prever eventos futuros ou descobrir conhecimento oculto por meios sobrenaturais. Enquanto a palavra adivinhação só aparece em 2 leis escravistas, adivinhação ou alguma variação na redação, é bastante comum. Da perspectiva dos africanos escravizados e dos seus descendentes cujas culturas foram fortemente influenciadas pelas práticas africanas e sistemas de crenças, a adivinhação desempenhou um papel fundamental em suas vidas cotidianas. Na África, então e agora, a adivinhação permite que as pessoas controlem o acaso e minimizem ambiguidade em suas vidas para que decisões importantes possam ser tomadas sob condições favoráveis. Circunstâncias. Também permite encontrar objetos perdidos ou roubados, e identificar ladrões, uma prática que as leis das Índias Ocidentais comumente atribuem aos praticantes de Obiá. Ou descobrir conhecimentos especiais, como a causa de doenças ou outros tipos de infortúnio. O diagnóstico de doenças é crucial para a adivinhação em África, e o objetivo imediato do adivinho é determinar a causa da doença e então prescrever rituais de cura e tratamento apropriados. Embora as leis das Índias Ocidentais considerassem amplamente os praticantes de Obiá como tendo a capacidade de infligir qualquer doença ou de outra forma causar ferimentos, ao mesmo tempo que também indicou que os profissionais foram consultados para restaurar a saúde de qualquer pessoa. Leis de Obiá, Liverpool, V6C página 11 e 4 de abril de 2018. Ou para curar lesões ou doenças, isto é, eles poderiam causar e curar doenças. Ou doença, dor ou enfermidade. Por esta razão, algumas leis escravistas, refletindo o uso nas próprias comunidades escravizadas, referidos aos praticantes de Obiá como médicos. Embora o termo médico não apareça nas leis pós-escravidão, as leis continuaram a enfatizar inadvertidamente que a ajuda médica era uma das principais razões porque os praticantes de Obiá foram consultados. Em suma, tal como refletido nas leis, as principais razões pelas quais os primeiros índios ocidentais procuraram a ajuda dos praticantes de Obiá eram essencialmente os mesmos de hoje. Hoje, embora Obiá seja amplamente invocado para explicar acontecimentos malignos ou má sorte, sua frequência como dispositivo explicativo varia de sociedade para sociedade e, apesar das opiniões negativas de Obiá sustentadas por muitos indianos ocidentais contemporâneos,
Profissionais ainda são procurados, em graus variados em diferentes sociedades, para uma ampla diversidade dos problemas da vida. Estes incluem, por exemplo, questões médicas, proteção contra danos e trazer boa sorte nos assuntos do dia a dia, escola, exames, manter um emprego, descobrir objetos perdidos, melhorar as relações sociais. Como impedir que um marido errante traia a esposa ou se apegue a um amante. Em resumo, como sublinhou Kamal Braithwaite num ensaio de 1974, o princípio da OBA é, como os princípios médicos em todos os lugares, o processo de cura/proteção. Através da busca da fonte ou explicação da causa, da doença ou medo. Isto foi rebaixado pelo senhor de escravos/missionário/próspero em uma suposição herdado pela maioria de nós, que Obia trata do mal desta forma. Não só a ciência africana foi desacreditada, mas a religião afro-caribenha foi negativamente fragmentado e quase destruído publicamente. A história do anti-leis de Obia, Liverpool, V6C, página 12, 4 de abril de 2018. Obia, legislação nas Índias Ocidentais e os próprios textos das leis amplamente apoiar a perspectiva de Braithwaite sobre esta dimensão amplamente incompreendida de sociedade e cultura das Índias Ocidentais.